Boa noite. Gente, a gente vai hoje ler a Bíblia, que se encontra em Lucas, capítulo 24, versículo 13, que fala assim: num caminho de Emaús. Emaús era uma cidade aonde os discípulos, eles estavam caminhando, eles estavam indo para essa cidade, a caminho de Emaús, né? E eles estavam desesperados, né? Preocupados, ansiosos, aflitos, porque já fazia o terceiro dia e Cristo, ele não estava ali com eles, né? Não ainda se havia ali o sinal de Cristo com eles. Até que, né? Aí vamos ler. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo, eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles ainda estavam bem, estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E eles lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vocês? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: ao que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi o homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Ou seja, as mulheres, elas foram ali no sepulcro, né? E viu que Jesus já não estava mais lá, né? Jesus não estava mais lá. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Gente, deixa eu só pular aqui. Pronto. Então chegaram à cidade para onde iam e ele fez como quem ia para mais longe, né? Ou seja, Jesus estava com eles. Quando eles estavam indo para o caminho de Emaús, Jesus começou a seguir eles, sabe, como se fosse um estrangeiro, né? E eles não viam que é Jesus, eles estavam tristes ali, né? Eles estavam preocupados, eles estavam ansiosos. E quando Jesus, ele fez o gesto que ia para longe, eles falaram, né? Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se os olhos e conheceram, mas ele desapareceu-lhes. Gente, que palavra linda, né? Eu me emociono lendo essa palavra. E essa palavra é sobre o caminho de Emaús, né? E esse caminho de Emaús também significa a nossa vida, né? O que a gente vive hoje, né? E a nossa vida, a vida de ninguém, gente, é fácil. Ah, tu é pessimista? Sou não, gente. Porque, deixa eu ver aqui. Porque que a vida, né, ela não é fácil pra ninguém, né? E a gente pode falar que no nosso caminho, na nossa caminhada, Jesus está lá, né? E mesmo Deus está presente mesmo quando nós não percebemos. Mesmo quando a gente não percebe, Jesus Cristo, ele continua conosco, né? Mesmo no pior momento, gente. Momento o quê? Luto, divórcio, desemprego, ansiedade, dúvidas, problemas na família, tristeza, depressão, angústia, né? Sabe, coisas que, se nós não confiar no Senhor, isso engole, né? Isso nos faz entrar no buraco. E você sabe do que eu tô falando, né? Tudo isso que a gente passa, essas aflições que a gente passa aqui na Terra, não é brincadeira, né? Não é algo leve, porém a presença de Deus é leve. Gente, eu vou um dia gravar só sobre emoções,
aqui, eu passei por um buraco emocional muito forte. Se não fosse Deus, eu teria me afundado, sabe, na tristeza, na depressão, na ansiedade. Mas eu tinha alguém para me apegar. Eu só tinha Deus. Meu marido não poderia me ajudar. Os meus pastores, eles não poderiam me ajudar. O único... Ari, eles não estavam com você, tava. Mas você decidir se levantar da cama de manhã é uma decisão sua. Ninguém vai te levantar da cama de manhã e escovar os seus dentes. Mas mesmo assim, eu sabia que Deus ali estava comigo. Porque eu não tinha ânimo, gente. Ânimo, eu não tinha ânimo para viver. E ainda Deus está me curando. Eu ainda estou nesse caminho. Eu ainda estou nesse processo. Né? Não é algo que é fácil. Porém, eu escolhi a presença. Né? Eu escolhi todos os dias, né, me levantar e seguir e continuar. Porque a nossa alma, ela nos pede, né? É como se a nossa alma fragilizada, que é a alma humana, ela é fragilizada. Quando nós passamos por muito sofrimento, o que é que acontece? A alma, ela fica vulnerável. E é normal. Ter um equilíbrio emocional, é normal você ficar vulnerável, né, a problemas. Porém, quando a gente não aguenta mais, quem nos sustenta é a presença de Deus. Sabe, gente, ontem eu conversando com uma pessoa, ela tava falando da irmã dela, que perdeu o esposo, né? Perdeu a mãe e perdeu o pai. Pelo visto, essa pessoa que eu tava conversando já, que era irmã dela, né? Ela já tinha ali a família dela, né? Eu vi que ela era mais forte, enquanto a irmã dela hoje tá passando por estado de depressão, né? De angústia. E, e eu achei, sabe? Eu fiquei imaginando, meu Deus, como está a alma dessa mulher? Foram 3 lutos seguidos, gente. Agora me diz, se não for Deus, para sustentar uma pessoa dessa, que passou por isso. E a caminhada, ela não, nem sempre vai ser leve. Nós temos tudo. Nós temos dificuldades, nós temos luto, nós temos traições. As pessoas nos traem, né? As pessoas nos traem porque elas são pessoas. Não só porque ela não tem caráter, mas também relacionada a pessoas que não têm caráter, ou também que as pessoas são pessoas. Isso dói, né? Assim como nós machucamos também as pessoas. Nem sempre é proposital. Tem pessoas que é proposital, que é o que mais dói, né? Que é a falta de caráter. Mas nós também machucamos as pessoas em palavras, né? Em gestos, em atitudes, em olhares, né? E o caminho de Emaús, a gente percebe que mesmo esse caminho sendo difícil, né? A presença de Deus está lá, né? A tristeza, ela pode ser o lugar de esperança. Ou seja, quando eles estavam à mesa com Cristo, os olhos deles se abriram, né? E essa palavra é sobre, por mais que nós estejamos desanimados, né, sem esperança, aflitos, tristes, angustiados, depressivos, há recomeços, há transformação e esperança. E outra coisa importante é que desabafar é algo que também você precisa fazer, né? Desabafar é importante. Você vê aqui que quando Jesus, né, ele falou, né, com os discípulos, né, com seus seguidores, ele perguntou e eles desabafaram, né? Jesus perguntou: por que vocês estão tristes? Ah, porque Jesus, aconteceu algo aqui na cidade, Jesus não ressuscitou. E nós pensamos que Jesus ia salvar o povo, né? E o desabafar, mas quebraram a minha confiança. Mas mesmo assim, né, continue acreditando que existem pessoas boas, né? Cara, mas agora eu não quero conversar com ninguém. Converse com o Senhor. Porque, gente, é importante ter relacionamento. É importante você acreditar nas pessoas. É importante você se relacionar. E essa é a palavra, né? Então, pega essa palavra, que essa palavra, né, de todo o meu coração, vai ser útil para a sua vida, né? E não desista, sabe? Queira a presença, queira estar ali, se entregando ao Senhor. Não é sobre religiosidade, gente, eu não gosto disso, sabe? É sobre você olhar e ver a presença de Deus. Sentir que nos piores momentos da nossa vida, Jesus está lá. Às vezes nem parece, porque os problemas, eles nos cegam. A tristeza, a dor na alma, a depressão, tudo isso a gente vê
a vida preta é como se tivesse tudo uma sombra, né? Parece que aquilo ali nunca vai passar, mas não é a verdade. É que isso nos cega e a gente não vê a vida que é colorida. A vida é colorida, né? Ela não é totalmente preto, mas ela também não é totalmente branca. Ela é colorida. Uma hora nós estamos aqui, outra hora aqui. E é isso, gente, tá bom? Receba essa palavra, né? Que essa palavra, que o Espírito Santo da verdade venha consolar a sua vida, consolar a sua alma e te dar força, né? Força para vencer e força para sair desse lugar, tá certo?